Olá pessoal, sou a Débora, sou mãe da Alice, de 6 anos, e a Júlia, de 2 anos, e desde agosto vivemos em Madrid, na Espanha. Vou contar um pouquinho como são as escolas aqui na Espanha e como funciona o sistema educacional. Se você também tem filhos e tem dúvidas e curiosidades sobre este assunto, continue aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu curtir e comentar aqui. Aqui na Espanha tem 3 tipos de escolas, pública, privada e concertada. Então a gente acabou optando em colocar as meninas, né, a Alice em escola concertada, que tinha próximo aqui de casa, era uma concertada e uma pública. E a gente optou por colocar na concertada para ela poder ter mais benefícios e atividades extracurriculares também, que tem algumas diferenças, né, que eles dão mais suporte na concertada. Então a gente teve que fazer a inscrição dela, que ela já estava, a gente chegou em agosto, então em 9 de setembro começaram as aulas e depois a gente começou a correr atrás, né, dos documentos que eles pediram para a inscrição, que como ela já tinha 6 anos, ela já ia diretamente para a primeira série. A gente teve que levar o passaporte dela, dos pais, certidão de nascimento, uma comprovante de vacina, de vacinação e também o empadronamento familiar. Para a gente poder até, né, dependendo do seu empadronamento, eles vão ver qual a melhor escola da região que pode atender o seu filho. E nessa escola concertada tinha vaga para Alice na primeira série e para a Júlia, de 2 anos, ela disse para mim que são diferentes períodos de inscrição, são no começo de março, maio, para bebês, nesse período que abrem as inscrições para bebês. Então, a única opção que ela poderia ter seria colocar uma lista de espera, e se abrisse vaga para a Júlia, ela iria ser chamada. Então, nessa escola concertada, tinha de todas as idades, assim, desde 5 meses até adolescente, né, a adolescência. E aí a gente só conseguiu vaga para Alice. Então, essa concertada, eles têm o... Somente a gente iria pagar, né, metade dos livros, que o governo dá uma bolsa para pagar metade dos livros dela, e a gente ia pagar outra metade, e ao mensal a gente teria que pagar o comedouro, seria o lanche dela, né, que é o almoço. Então, o horário deles aqui também é diferente, é um horário integral, das 9 até 5 da tarde. E para bebês são diferentes, né? Tem uns horários que você pode optar por bebês, que são das 9 às 4h30, mas se você quiser um horário estendido ou antecipar o horário, né, para a chegada, você tem a opção também de adquirir uma hora adicional. Então, muda um pouquinho. No caso da Alice, continua esse horário integral normal. E agora de bebês tem uns horários mais flexíveis, mas o horário oficial é esse, das 9 às 4h30. Então, para Alice, a gente teve que, para ela começar, a gente teve que comprar os livros, né? Metade dos livros. Teve que comprar materiais básicos, né? Lápis, uma lista de material que elas dão, né? Que é os básicos de estojo, lápis, canetinha, essas coisas. E o uniforme, que na concertada eles têm uniforme obrigatório, que são 2 tipos de uniformes, que é um uniforme para esportes, que ela vai 3 vezes na semana com o mesmo esporte, e 2 vezes na semana, que é uma outra fenda mais formal, né? Outra uniforme também de manga de polo. E aí ela tem que ir obrigatoriamente com toda a uniforme deles. A única coisa que não faz parte assim são as mochilas, que aí é uma mochila opcional, e casacos de frio também, que eu tive que comprar um casaco de frio para ela, que aí eles podem chegar lá, tirar e só ficar com o uniforme. E questão assim de sapatilha também, tem que ter uma sapatilha da mesma farda, né? Que era azul, ou um tênis branco para esporte. Então eram requisitos assim obrigatórios para ela já iniciar. E como para a Júlia não tinha vaga, eu comecei a pesquisar, né? Próximo de 1 quilômetro mais ou menos, as escolas privadas. Para a Júlia, que seria uma guarderia ou escola infantil de 0 a 3 anos. Indo conhecer uma escola que tinha para a idade da Júlia. E eu achei bem, assim, por ser privada, né, eles são bem mais atenciosos, tem bastante atividade também para bebês, são mais cuidadosos nesse sentido. Então, como a Júlia tem 2 anos, ela só iria ficar 1 ano nessa escola privada, né? E
E tinham horários bem flexíveis também, mas o horário oficial também era o mesmo, das 9 às 4, e os horários estendidos para auxiliar os pais. E nas escolas privadas, eles não necessitam do empadronamento, somente dos documentos da criança, né? Que seria a carteira de vacinação e o passaporte com foto e a certidão da criança. Então, são os requisitos assim básicos também de documentos para escolas privadas. Como foi a adaptação da Alice? Nas 2 primeiras semanas da Alice foi de adaptação, então ela conheceu os professores, né, que dariam aula para ela. A professora de castelhano, ela teria castelhano acho que 3 vezes na semana, inglês 2 vezes na semana, e, e aí revisava, né, aula de artes, de educação física, e aulas de reforço até então ela não disse que teria. Ela só foi na adaptação para ver como que estava o nível dela, né, de entendimento das matérias. Então, assim, na primeira semana, ela foi muito difícil porque ela não sabia falar as coisas básicas em espanhol, como ir ao banheiro, ou beber água, pedir para alguma coisa assim para a professora. Ela falava e a professora não entendia ela, e ela também, ela meio que entendia, mas tinha medo de falar. Então eu falei para, fui dando alguns conselhos, né, algumas palavras-chave que ela podia falar, e e aí, o decorrer na segunda semana a adaptação já foi melhorando, ela já conseguia entender, conseguia pedir, né, informação para a professora, e ela começou a fazer amizade também com outras crianças, e as outras crianças ajudavam ela. Então, tinha uma criança maior que ajudava ela com as tarefas, como ela não sabia ainda, né, como fazer as atividades em espanhol, então tinha uma criança maior que ajudava ela a escrever. Então, como ela estava na primeira série, as atividades dela foi fazer aquele caderno de letra cursiva, fazer leituras em espanhol, e foram atividades assim bem básicas mesmo, nada de dificuldade, mas eu tinha que reforçar com ela em casa, né, o espanhol. E as atividades também são todo dia, ela tem lição de casa, né, para fazer, então reveza, né, dia de espanhol, tem caderno de inglês e também atividades que ela tem que fazer com a letra cursiva. Então são atividades básicas, e a professora falava também que tinha que pôr desenhos, filmes para ela, tudo em espanhol, para ela poder, né, começar a se familiarizar mais com o idioma. E eu fui, né, ajudando como eu tentava, né, da melhor forma, assim, para ela conseguir se comunicar. Mas aos poucos, assim, já na segunda, terceira semana, ela já foi perdendo aquele medo de falar. Então, ela já conseguia se comunicar mais com a professora e os amiguinhos também. A questão também da comida escolar, né? Como são comidas espanhola, ela também na primeira, segunda semana ela não queria comer a comida, mas ela já foi provando, já foi gostando, então hoje ela já não tem dificuldade, ela consegue comer normalmente. Então ela já foi pegando o paladar, já foi, né, provando outras comidas que ela já não estava habituada, né, de comer, porque ela na escola do Brasil ela já ia, então ela já tinha uma noção, né, de como funcionava, né, a escola, então ela já tinha não tinha dificuldade, assim, de se relacionar com outras crianças, e tinha um bom desempenho escolar. E aqui era tudo novidade para ela, né, desde das professoras, dos amiguinhos, da comida, então foi uma mudança muito grande. Aí quando foi a terceira semana de aula da Alice, aí elas me ligaram e disseram que havia abrido vaga para a Júlia. Então, acho que foi na mesma semana que eu fui visitar a escola privada, que eu tinha gostado e tinha pensado de colocar a Júlia, né, nessa escola. Mas só que ela ia ficar por pouco tempo, que era de 0 a 3 anos, e ela já estava, né, com 2 anos. E aí eu pensei, não, eu vou deixar ela junto com a escola da Alice, né, a escola concertada, porque aí ela já consegue, né, ficar por mais tempo, e também a logística de levar as duas e trazer as duas é melhor. Então ela acabou só começando nessa escola, né, concertada também. Então foi assim um pouquinho diferente da experiência da Alice. A professora, né, desde o primeiro dia já falou que a maioria das crianças são estrangeiras, que geralmente chega sem falar o espanhol, então Alice, como já falava português, ela tinha facilidade com algumas palavras, então a adaptação dela foi bem melhor, assim. Mas mesmo assim elas sempre reforçam, né, de sempre estudar em casa, ver desenhos em espanhol, e às vezes elas mandam também uma tarefa ou uma folha a mais com atividades em espanhol, que são do dia a dia, assim,
utensílios de cozinha, utensílios de casa, utensílios de brinquedo, que são palavras bem básicas também em espanhol para ela ir se adaptando. Agora da Júlia foi um pouquinho mais diferente. A gente teve mais assim um acompanhamento, né, por ela ser bebê. Então ela perguntava tudo, o que que a Júlia comia, como que era a rotina de sono da Júlia e quais eram os horários deles, né? Então geralmente elas entram 9 horas, né, 9h30. E quando é acho que meio-dia, mais ou menos, elas têm um lanchinho, que são uma fruta, e depois só 3 horas da tarde é o almoço delas. Então elas almoçam 3 horas da tarde, e quando é 5 da tarde, aí ela já retorna pra casa. Então esses são os horários delas, né, mais ou menos aqui. Eles almoçam tarde mesmo, mas tem esse reforço do lanchinho, que aí a Alice geralmente leva lanchinho, né, fruta e um salgado, né, um pãozinho, e agora a Júlia não, a Júlia já está incluso, né, o lanchinho e o almoço. Então da Júlia eu só pagaria também o comedouro. E da Alice também agora a gente só pagou o comedouro. Eu separei também mais algumas perguntas, né, e curiosidades, as instalações da escola, né, salas de aula, pátios e segurança. É, assim, a diferença que eu achei assim das escolas do Brasil para essa escola concertada, por exemplo, na sala da Alice, elas têm a sala normal, né, com carteiras, e no pátio elas têm só um pátio de educação física, né, de uma quadra, e tem outro pátio também que é ginásio, para elas fazer ginástica ou alguma coisa assim. Então eles só têm esses dois pátios e não tem parquinhos dentro da escola. Somente na sala da Júlia, que tem uma parte que é uma brinquedoteca bem grande, que é uma área coberta, tem uma outra área que é a área aberta, né, para tomar sol. Então, já da Júlia tem essa parte de brinquedoteca. Eles têm um andar só para os bebês, que aí cada bebê tem a sua salinha, né? A sala de bebês menores, né? De 0 a 1 ano. Tem a sala da Júlia, que é de 2 a 3 anos. E eles vão revezando essas salinhas, né? Essas brinquedotecas. E tem um espaço que é só para troca de bebês e tem um espaço também de comer, né? Que são umas mesinhas com cadeirões e mesinhas que elas geralmente dão para as crianças também comerem. Então, a diferença do Brasil é essa, né? Que no Brasil a gente geralmente tem escolas que têm mais parques, tem mais áreas de lazer. E aqui não, são bem separados, né? Pelo tamanho, né? Pela idade da criança. Como são as atividades extracurriculares? Na sala da Alice possuem atividades extracurriculares, como reforço de inglês, tem balé, tem futebol. São, são atividades extracurriculares que podem ser feitas depois da aula. Então, por exemplo, ela sai 5 da tarde, então geralmente tem 6 horas da tarde, são as atividades extracurriculares. Mas até então não sei se é realmente dentro da escola ou se é algum lugar específico, assim, né? Que tem balé ou quadro de futebol. E até então, por enquanto, eu não coloquei elas em atividade extracurricular, mas em breve eu pretendo colocar elas no balé ou como foi a interação com a professora e a direção da escola. Assim, falando as diferenças das professoras do Brasil e da Espanha, eu acho que na Espanha elas não são tão acolhedoras, né, como a gente vê as professoras do Brasil. Elas é, não passam tanta emoção assim, mas elas são bem educadas, ajudam o que for necessário, mas tem aquela parte fria, assim, elas não é muito acolhedora, sabe, com as crianças. Então percebo que no Brasil a gente vê as professoras estão ali por amor, ou demonstra mais emoções, né, com as crianças, brincam mais também. E aqui não, elas são, né, profissionais, assim, são super educadas, tiram as dúvidas das crianças, ajudam, mas elas não têm aquela questão de ser acolhedoras, né? Custos extras que a gente tem com as crianças. Quando tem alguma atividade específica, alguma palestra, alguma atividade, uma atividade só de inglês, que vão ser 2 dias de atividades com uma pessoa de fora da escola. Então, geralmente elas avisam e a gente tem que fazer o pagamento de 10 euros para a criança participar, ou também na sala dos bebês a gente tem algumas atividades que elas fazem, né, por fora, e a gente tem que enviar também 2, 3 euros para a criança participar. Outra curiosidade também é que ao redor da escola, geralmente os pais estacionam carros, né, para deixar as crianças.
mas sempre fica, por exemplo, ronda escolar, né, por perto, para poder ter mais segurança, né, das crianças. Mas assim, é bem concorrido, assim, vaga de estacionamento para poder parar na escola e deixar as crianças. Então tem que chegar cedo para conseguir uma vaga. E eu vejo que tem pais ali que ficam, acabam ficando sem vaga e param na rua mesmo e deixa as crianças. Então, a questão de estacionamento eu acho que é um pouquinho mais difícil de conseguir. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido dúvidas sobre escolas aqui na Espanha, né? Exatamente, já estamos em Madrid. E a adaptação vai ocorrendo aos poucos, né? Então, faz mais ou menos quase um mês, mais de um mês já que elas estão se adaptando na escola. Então, às vezes, acontecem coisas diferentes, né? Na sala de Alice são outro ritmo e na sala da Júlia é outro ritmo de atividade. E é isso, gente. Tchau, tchau.